Olá, gente. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, né? E hoje eu quero falar sobre a gratidão, né, gente? A prática da gratidão. Você pode falar, ai, Lenilda, isso é muito clichê, né? Isso daí é muito manjado, mas não é, gente. A gratidão é uma das melhores práticas e mais verdadeira que mais funciona, entendeu? Você tá sempre agradecendo, né? Sempre a gente tá agradecendo, a gente manda essa gratidão para o universo e o universo retribui, ele manda de volta. É a mesma coisa que reclamar, né? Que eu já falei em outros vídeos aqui. A mesma coisa que reclamar, é você clamar daquilo que você não quer, que você não gosta. Quanto mais você reclama, mais aquilo vai vindo para você, vai vindo para você, vai permanecendo. Então a gratidão também é isso, é você agradecer. Agradecer o dia, agradecer pequenas coisas, gente. Agradecer a saúde. Ai, mas eu não tenho saúde. Agradeça a casa que você tem. Ai, eu não tenho casa. Ai, agradeça a comida. Alguma coisa você tem que ter para agradecer. Agradeça por alguém que as pessoas que você ama estão bem. Ah, mas eu estou numa situação ruim, difícil, estou sem emprego. Agradeça, agradeça a Deus, agradeça a sua saúde. Tenho certeza que por mais difícil que esteja a sua situação e a sua vida, tem sempre alguma coisa para agradecer. É assim, gente, do jeito que a gente... Tudo é energia, né? O nosso cérebro, ele emana energia, então tudo é energia. Então, do jeito que a gente gasta energias para reclamar das coisas, sabe? A gente também pode inverter, em vez de reclamar, a gente agradece. Pratica a gratidão, porque pelo menos a gente vai vir coisas boas, né? As coisas vão acontecendo, as coisas vão melhorando, porque não tem aquele dia que às vezes a gente fala assim, vai, por exemplo, você quebra uma unha, aí você já xinga, já reclama, daqui a pouco você vê, já quebrou uma outra coisa ali, vai, já deu defeito em outra e começa, sabe, que você fala, ai, hoje não é meu dia, que tudo começa a dar errado, é porque a partir do momento que alguma coisa acontece, a gente reclama, então começa a gente a gastar, vibrar naquela energia, sabe, naquela energia negativa, então tudo ao redor também vai ficando negativo. E a gratidão também é isso, gente. Quebrou uma coisa, ai, obrigado, Deus. Quebrou, mas obrigado, obrigado no universo, gratidão pelo tempo que isso me serviu, pelo tempo que tu esteve comigo. Quebrou, quebrou, já era, entendeu? Mas não ficar gastando energia, vibrando a reclamação, e sim a gratidão. Gente, por mais difícil que esteja a vida de vocês, a situação, né? É assim, quanto mais a gente agradece, as coisas boas vibram ao nosso redor, vibra pra gente e as coisas tendem a melhorar. Isso daí é uma prática muito verdadeira e eu já fiz. Eu tô falando por experiência própria porque eu já fiz. Eu era uma pessoa, como eu já falei aqui para vocês, que eu reclamava muito, era uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito frustrada, reclamava de tudo mesmo. Vivia amargurada com a vida, né? E eu mudei isso daí. Eu comecei a praticar a gratidão, né? A agradecer. A gente tinha que fazer uma viagem, né? Pro outro estado que a gente morava, precisava fazer uma viagem. E tava tudo certinho, tudo pro dia da viagem. E aconteceu, teve uma outra pessoa, que aconteceu outras coisas, enfim. E não deu certo, né? A viagem para aquele dia. E meu marido começou a ficar nervoso. Ah, é por causa de fulano, esse crânio deu errado. Eu falei, não, não deu errado, não foi por causa de ninguém. Agradeça, gratidão. É porque não era para ser. Talvez isso daí é desviando a gente de alguma coisa, vai que acontecer alguma coisa, ou porque simplesmente não era para ser. Mas gratidão, meu Deus, a gente não vai hoje, mas vai amanhã, vai depois. O importante é que a gente tem saúde, que a gente tá bem, que tudo tá dando certo. E é assim, não vamos reclamar e nem vibrar na negatividade, vamos agradecer. E exatamente, né? E quando a gente ia, né, no tempo que a gente ia, tava mó chuva, tava muita chuva lá, tava frio tudo, e a gente foi uns 2 dias depois, e o que aconteceu? A gente pegou um tempo assim, os dias que a gente ficou lá, um tempo maravilhoso, um tempo bom, a gente curtiu, aproveitou bastante, e só foi a gente vir embora, pronto, caiu o temporal de novo. Então, para você ver, né, eu falei para ele, você vê,
como que é as coisas, né? E tu tava reclamando. Talvez a gente viesse, que a gente tinha que resolver umas coisas, viesse naquele dia lá que não deu certo e não fosse curtir tanto como agora, que pegamos tempo bom, sol, calor, saímos, passeamos, ainda resolvemos as coisas que tinha que resolver. Então, tudo pela gratidão, gente. A gratidão é uma prática, sim, verdadeira. Quem nunca fez, nunca praticou, começa a praticar. Ah, mas eu já fiz. Não, gente, mas não adianta você fazer uma vez ou outra. É sempre, por mais que você não acredite, você tem que fazer essa prática. É assim, você não acredita, mas começa a fazer, mesmo sem acreditar. Todos os dias, cada momento do seu dia, cada coisa que acontecer, tanto bom quanto ruim, você começa, que você vai ver, vai virar um hábito. E isso emana para o nosso subconsciente, né, para o nosso cérebro. Então, por isso que funciona tanto, entendeu? Vale muito a pena. Eu já testei várias técnicas, falei para vocês aqui, né? Porque tudo que foi de técnicas eu testei, vou trazer sempre aos poucos técnica aqui para falar para vocês, Ho'oponopono, várias, é que nem religião, já fui em todas. Teve uma época da minha vida que eu tava tão desesperada assim que acho que todas as áreas que eu comecei a correr para todos os santos, que nem dizem, né? Então eu já fiz. Muitas eu fiquei, teve algumas técnicas que não houve, né? Resultado, porque eu acho que eu vibrei muito, fiquei muito ansiosa. Teve outras que eu já soltei mais e sim, tive resultados. Então, aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês saberem todas as técnicas que eu já usei. Já usei muita, gente, muita, muita. Já pratiquei muitas técnicas mesmo. E é isso aí, mas eu acho assim, que é aquilo que a gente acredita, que a gente coloca toda a nossa energia, toda a nossa fé ali, eu acho que funciona e vale a pena, entendeu? E ainda mais tudo que é pro bem, pro nosso bem, porque a gente sempre, quando a gente foca nessas técnicas, nessas religiões e qualquer coisa, é porque a gente sempre vai em busca de alguma coisa, alguma área da nossa vida que não está boa, alguma coisa, né? Então, o que que acontece? Tudo que a gente coloca muita energia, foca com toda a energia e que a gente acredita, que tem fé, funciona, entendeu? E eu já tive resultados com algumas técnicas, sim, e é isso, às vezes resultados mais rápidos, não, mas tive, né, gente? Por quê? Porque eu me foquei, porque eu coloquei minha energia e porque eu acreditei naquilo, né? Hoje em dia também as coisas é muito mais fácil para mim, eu conquisto as coisas muito mais fácil porque realmente hoje em dia a técnica que eu faço é só do autoconhecimento, que vocês sabem, né? E eu adoro e eu gosto dessas técnicazinhas de Ho'oponopono, essas coisas tudo. Eu gosto, tá, gente? Eu gosto de praticar essas coisas. E eu não me desespero, né? Tanto que nem antes, que eu vivia tão desesperado, eu queria tanto que as coisas acontecessem no ato, né? Ai, eu já quero que aconteça já pra hoje, pra agora. E eu não faço mais isso, né? Eu acho que eu vou praticando minhas coisas, meu autoconhecimento, minhas técnicazinhas, e eu solto, às vezes eu até esqueço. E quando as coisas acontecem, eu falo, nossa, gente. Aí eu vou lá, né, porque eu tenho meu caderninho da gratidão, tenho meu caderninho das anotações das coisas, né, que eu realizo, e eu vou lá e falo, nossa, mas verdade, isso aqui eu tinha anotado que eu tinha que realizar e eu consegui. Outro dia mesmo, essa semana eu peguei o caderno, né? Eu vi que 3 coisas lá que eu tinha anotado em 2024 e eu consegui realizar esse ano. Assim, eu fiquei tão, que na época eu tava tão assim apreensiva, depois eu acabei soltando, acabei esquecendo, que eu queria tanto na época, e agora eu falei, nossa, mas eu realizei isso daí, nossa, sabe? E é assim que funciona, gente. Então a gente tem que ter fé e tem que ter gratidão. Eu lembro assim da fase que o meu pai estava muito doente, né, do ano de 2022, né, que foi o ano que ele faleceu. Antes dele falecer, que ele ficou muitas idas e vidas aos hospitais. E eu tava esses dias vendo os áudios dele, né? E a gente mandava, que eu morava longe, né? Mandava áudio e ele respondia, às vezes com dificuldade, porque ele tinha dificuldade de falar por conta da respiração, ele faltava muito ar. E aí ele falava, sempre agradecendo, não, tô melhor, acordei melhor. Às vezes ele no hospital, via áudios que às vezes ele estava no hospital, mas eu tô melhor, graças a Deus, com a graça de Deus. Então ele, mesmo na dificuldade dele, que a gente sabia, porque às vezes ele estava no hospital, ou ele estava em casa, estava com dificuldade, estava enfermo, mas ele
sempre agradecendo. Que mesmo no momento de doença dele, a minha mãe fala que ele era uma pessoa muito bonzinho, assim, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam doentes, fica muito ranzinza, né? Fica chato, briga, porque tá doente, né, gente? E é complicado. E meu pai não era assim, ele era um. Meu pai, assim, uma pessoa, um ser humano, assim, incrível, que passou por esse mundo. E ele estava sempre agradecendo. Os pequenos momentos que ele tinha de melhora, ele estava sempre agradecendo. Porque ele tinha muita força de vontade de viver, né? Ele tinha muita vontade assim pela vida, ele gostava da vida, ele gostava de viver, gostava da família. Então ele agradecia a cada momento e ao longo da vida dele assim, que eu me entendo por gente, eu nunca lembrei de ver meu pai reclamando de nada, nem de trabalho, nem de da vida, nem de nada, sabe, gente? Então é isso aí, né? Então, porque às vezes a gente tá doente, às vezes a gente tem saúde, às vezes tem algum problema financeiro, alguma coisa que a gente pode correr atrás, gente. Porque hoje em dia a gente tem como correr atrás das coisas, sim, não tá tão difícil. Antigamente era até mais difícil, hoje em dia não, né? É até mais fácil. E a gente só vive reclamando, só quer reclamar, reclamar, reclamar. Então a gente gasta energias à toa, entendeu? E isso até adoece a gente, adoece a nossa mente, adoece o nosso corpo. Então a gente vamos começar a partir de hoje trocar isso, trocar o reclamar pela gratidão. Troca uma coisa pela outra, gasta energia com outra que vai valer mais a pena, vai trazer mais resultado para vocês. A gente só tem a ganhar com isso, gente. Não tem a perder, não. Pode ter certeza que se você praticar, você só tem a ganhar. Não vai perder nada com isso, não custa nada. É só agradecer. Já começa de manhã pelo dia, agradece o dia, agradece teu abrir de olho, agradece pela vida dos teus filhos, teus familiares, de sua casa, sua roupa, sabe? Agradece por tudo, tá? Vamos a partir de hoje começar a fazer isso. Eu acho que a gente se torna pessoas melhores, né? E a gente encontra até um mundo melhor para se viver e as coisas acontecem na nossa vida. E eu tenho certeza disso, porque se eu conseguir sair do fundo do poço, você também vai conseguir. Seja qual for o seu problema, tem um Deus maior do que tudo lá em cima, tem um Criador e somos criatura dele, somos Deusinho, então a gente também merece o melhor. É isso aí. Então por hoje vamos ficar com esse vídeo aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu vou ficando por aqui. Tchau.